O ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, devem tomar um café da manhã durante a visita do ex-presidente à capital mineira, que começa hoje e vai até domingo. Bolsonaro chegou na manhã desta sexta-feira em Belo Horizonte, onde deve participar de uma série de compromissos partidários. Entre eles, o encontro com o governador mineiro, que ocorre dias depois de Romeu Zema falar publicamente sobre as diferenças que possui com o ex-presidente. A declaração deixou descontentes deputados estaduais do PL, Partido Liberal, que compõem a base aliada do governo mineiro na Assembleia Legislativa. A última aparição dos dois juntos foi no final de agosto, quando Romeu Zema entregou a Bolsonaro o título de cidadão do Estado. Outra agenda de Jair Bolsonaro será com o aliado Nicolas Ferreira, ainda hoje. O ex-presidente deve visitar uma igreja do pai do deputado federal. Bolsonaro e Michele Bolsonaro também vão participar de uma marcha contra o aborto no domingo. Clarissa, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai reatar o namoro com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema? Eu não sei, olha, falar em namoro ali com Jair Bolsonaro nesse momento, eu esperaria um pouquinho para ver, mas pelo menos uma cordialidade ali a gente está tendo, né? Eu acho, Leandro, que é importante a gente levar em consideração qual que é o jogo que está sendo feito pelo bolsonarismo neste momento. O ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo todas as conversas que eu tive aí recentemente com aliados dele, está no movimento mesmo de tentar deixar de lado aquela história toda da delação de Mauro Cid, ao entendimento, isso inclusive foi discutido recentemente, há um entendimento de que esse assunto esfriou. E é importante que fique frio, mas para isso é importante também que o ex-presidente faça aí uma agenda positiva. E parte dessa agenda positiva é que ele se movimente junto a potenciais aliados. Romeu Zema, querendo ou não, se elegeu tendo o bolsonarismo como um viés importante da sua candidatura. Ele se associou aí ao ex-presidente politicamente, se apresentou como uma pessoa próxima a ele, houve um distanciamento, mas ainda assim a base ideológica que levou Romeu Zema ao poder e permitiu que ele permanecesse ali no cargo em Minas Gerais tem a ver, sim, com um movimento que teve como principal líder o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que neste momento é interessante para os dois que essa aproximação aconteça, porque para Bolsonaro é uma forma, querendo ou não, de se manter no jogo político, e para Romeu Zema é uma maneira de garantir que a força ali do governo dele junto a esse eleitorado bolsonarista seja ali reconstruída de alguma forma. Vinícius Poit, a aliança fortalece a direita? Eu espero que a direita esteja cada vez mais unida e tenha cada vez mais diálogo. Agora, a direita não é assim. Unir a direita é unir em torno do presidente Bolsonaro. E quem não tiver com o presidente Bolsonaro não quer unir a direita. Não é assim, gente. Ou não é direita. Né? Exato. A direita tem várias vertentes. E eu, particularmente, prefiro uma vertente mais equilibrada. A direita de Romeu Zema, a direita de Tarcísio de Freitas. Né? Estava eu hoje no evento do Comunitas, estava lá Tarcísio, estava lá Zema, estava lá Eduardo Leite, estava lá Caiado, estava lá Ratinho Júnior, estava lá Raquel Lira, um mais para a direita, o outro mais para o centro, mas num diálogo harmonioso. Essa é a direita que eu quero ver mais unida. Então, entendo que nessa conversa, né, do presidente Bolsonaro com o governador Romeu Zema, numa conversa com o presidente Bolsonaro, até com o governador Tarcísio, que andaram se bicando na época da reforma tributária, que não pode acontecer. Acho que o exercício também de humildade do presidente, de olhar, olha, fiz o meu trabalho, né? O que ele acha que desbancou lá em 2018, começou algumas reformas, eu participei da legislatura, algumas micro-reformas andaram, independência do Banco Central, PL de saneamento, reforma da Previdência, muita coisa boa foi feita, outras nem tanto. Mas está na hora de passar o bastão também. Vou atuar aqui, ajudando a unir essa turma, a pedir voto. Agora, não pode querer ser sempre o protagonista. Então, Leandro, só fiz esse comentário porque unir a direita não necessariamente todo mundo está com o presidente Bolsonaro. A gente tem outros nomes que vêm aí oxigenando e com uma capacidade maior de união que o próprio presidente. Só lembrando que o Zema, ele já está em campo, né, para disputar em 2026, ele foi reeleito
e tem dado algumas declarações que irritaram muito os bolsonaristas, quando ele está meio que olhando para o pós-Bolsonaro, já está trabalhando para construir uma alternativa no campo da direita que não necessariamente seria uma alternativa escolhida pelo Bolsonaro. O episódio mais recente foi um almoço que aconteceu aqui em São Paulo há umas 3 semanas, um almoço organizado pelo Grupo LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, do próprio João Dória, onde mais uma vez ele deu declarações delimitando um pouco os espaços, fez algumas críticas indiretas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve uma reação contundente dos bolsonaristas nas redes, criticando o Zema, e me parece que o ex-presidente Bolsonaro agora faz um gesto de reaproximação ao Zema. Agora, o governador preferido dos bolsonaristas e o mais leal de todos os governadores ao ex-presidente Jair Bolsonaro segue sendo o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. A gente não viu até hoje nenhuma declaração, nenhum movimento, nenhum gesto do Tarcísio de Freitas que possa ser interpretado como uma crítica ao Bolsonaro ou aos bolsonaristas. Quando tem uma agenda muito negativa em relação ao Bolsonaro, no caso das joias, por exemplo, o governador evita dar entrevista, submerge para não ter que entrar na polêmica. Claro, o Tarcísio às vezes irrita os bolsonaristas quando ele faz alguns movimentos de aproximação com o Lula, que é presidente, ele é governador. Em nome do republicanismo, os dois precisam manter essa conversa. Agora, todos os governadores, para fechar aqui meu raciocínio, do Sul-Sudeste vão se encontrar agora em outubro no evento que é o COSUD, é o Consórcio dos Estados Sul-Sudeste. Vai ser aqui em São Paulo, a grande estrela vai ser o governador Tarcísio de Freitas, o Romeu Zema vai estar aqui presente e provavelmente vão ter vários bolsonaristas em cima desse palanque. Olha, em Belo Horizonte, Jair Bolsonaro voltou a falar sobre os rumos que o país tem tomado. Segundo ele, pautas que estavam represadas no governo dele, como o porte de maconha e aborto, ganharam força com a mudança de governo. Vamos ver. É impressionante, eu saí da presidência, veio maconha, aborto, propriedade privada, marco temporal, impressionante, parece que estava tudo represado. Hélio, foi uma cutucada no atual governo, também nas pautas aí do Congresso Nacional e também ele abordou assuntos aí rejeitados pela direita. O ex-presidente Bolsonaro agora voltou ativa, né? Parece uma viagem importante para ele, que estava bastante quieto desde a questão do Mauro Cid, delações, etc., e está aí falando e falou corretamente, mudou a agenda, mas o Congresso parece estar mais alinhado com as ideias do Bolsonaro do que com o governo atual. Quanto ao Zema, primeiro, eu também estive no mesmo evento que o Poit mencionou hoje, do Comunitas, onde havia, 10 governadores, muitos prefeitos, todo mundo lá, e não se falou, né, Poit, nem de Bolsonaro, nem de Lula. Achei interessante isso. Isso é uma amostra de gente que está preocupada com o futuro do país, independente da política, ou seja, focado no que tem que ser feito, nas questões reais e tal. Não que a política não seja importante, mas foi um evento focado em outros assuntos, estava todo mundo lá e foi em frente. Agora, o Zema, ele sem dúvida precisa de votos dos bolsonaristas, né? E eu acho que o Zema tem mais facilidade em estar alinhado com o Bolsonaro do que o próprio Tarcísio, que eu acho que é mais preferido do Bolsonaro, né? O Tarcísio parece ser predileto do Bolsonaro, mais do que o Zema. Mas eu tenho a impressão de que o Zema tem a possibilidade de se entender melhor com o Bolsonaro do que o Tarcísio, porque o Tarcísio tem lá Kassab, tem outros interesses puxando para o centro, e o Zema nunca teve nenhum problema em colocar a mente dele, claramente não de esquerda, né? Seja liberal muitas vezes, outras vezes um pouco conservador, não importa, mas claramente não de esquerda, colocando exatamente a coisa como ela é, de forma muito mineira, prática, né, de bom senso, mas todo mundo se lembra na eleição de 18, quando ele não teve medo, mesmo como o Bolsonaro também estava numa fase polêmica, ainda em campanha, e ele se alinhou ali ao Bolsonaro num determinado tema, porque ele achou que aquilo era o que era importante. Então, eu acho que o Zema tem mais flexibilidade e não vai ter problema de se entender com o Bolsonaro nessa viagem, não. Vinícius. Não, só reforçando que o Hélio falou, e aí é que a gente vê, puxa, essa direita, a esquerda, o centro, é essa política que a gente quer ver andando, quando a gente viu os governadores, prefeitos, políticos, deputados e afins, né, o deputado Carlos Sampaio falando hoje cedo, muito bem lembrado, não se falou em Bolsonaro e Lula. Estava lá o prefeito Ricardo Nunes, inclusive também, que falou de otimismo.
falou de projetos, falou de reforma tributária, falou de reforma administrativa, falou do que a gente precisa fazer para esse Brasil andar. Ninguém ficou batendo no governo federal e nem falando que o outro governo era melhor ou não, nem o governador Tarcísio. Então, essa política que a gente precisa. Agora, gente, está começando já começou as campanhas para o ano que vem. Né? O domínio dos partidos para ganhar as prefeituras, pensando já em 26 depois, porque tem presidencial, tem deputado e por aí vai. Então, vai começar o presidente Bolsonaro, né, de um lado e o pessoal lá da esquerda do outro se atacar, ou colocar defeito, ou colocar crítica. Eu queria ver menos críticas ao outro e mais proposta de solução. O que vocês acham? Imagina campanhas políticas com propostas e não aquela baixaria que a gente está acostumado a ver, só de um batendo no outro e criticando, sem propor solução nenhuma para o Brasil.